Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula de hoje, nós vamos falar então a questão do medo. Eu preparei essa aula com muito carinho para você, que realmente se sente assim com medo, se sente travado de sempre dar um passo. Na hora de dar um novo passo, você sente que algo te prende. Eu sou a professora Araceli Martins e trabalho aí com crianças e também com outras professoras que têm interesse em empreender na área da educação. E algo assim que sempre chega para mim é essa questão do medo. Foi até por esse motivo que eu resolvi gravar essa aula e fazer essa aula para vocês. Por conta disso, tem muitas professoras que têm interesse em empreender, têm interesse em iniciar o seu próprio negócio dentro do nicho das aulas particulares, porém não têm coragem. Sempre ficam pensando que algo possa dar errado. Então, na aula de hoje, eu quero falar sobre a parte do medo, sim, com vocês, mas tem outras coisas que envolvem isso. Então, é muito importante que a gente entenda um pouquinho disso para que a gente venha se conhecer. Porque a partir do momento que eu paro para pensar e vejo o que é que me traz medo, medo do que eu tenho, eu começo a me descobrir e consigo, consequentemente, ir resolvendo esses bloqueios. Porque o medo, já vou começar falando para vocês, o medo por si só, todo mundo tem. A gente sempre vai ter um pouquinho de medo, principalmente quando a gente vai iniciar algo novo. Então, ou seja, todo mundo tem crenças limitantes. Eu também tenho crenças limitantes. O que são essas crenças? São coisas que, logicamente, quando eu vou fazer, eu penso em certo momento que eu não tenho a capacidade, a competência para realizar aquilo. Então, é algo que me limita realmente. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando eu fui começar a trabalhar com aula particular, eu estava trabalhando de carteira assinada e eu precisei pedir as contas. Eu fui dar um novo passo. Isso me deu medo. Por quê? Porque era algo novo. Eu já tinha empreendido em outros momentos com outras coisas, em outras áreas, mas com aulas particulares, que é inclusive algo que eu estou trabalhando atualmente, e eu ensino outras pessoas a trabalhar também. Naquele momento era algo novo para mim. Hoje não, hoje eu já consigo ensinar outras pessoas. Hoje eu já tenho uma certa experiência com isso. Eu já peguei um tipo de habilidade dentro desse nicho, dentro desse campo de aula particular. Mas quando eu iniciei, isso me causou medo, porque era algo novo para mim. E quando a gente pensa assim, eu tenho medo de fazer algo, eu tenho medo de empreender, a gente tem medo, gente, não é de empreender, é de fracassar. Porque se eu começar um negócio com aula particular, se eu pedir a conta do meu trabalho, e eu quero reforçar a vocês que a aula de hoje a gente vai tratar, vai falar sobre o medo, mas eu quero que vocês entendam, já vão, a partir de agora, já vá até anotando alguns insights importantes que você tiver, vai marcando no seu caderno, porque eu quero falar sobre o medo e eu vou compartilhar um pouco das minhas experiências, dos medos que eu tive e que eu tive que superar, porque se eu não supero esse medo, eu não consigo atingir o meu alvo, certo? O meu objetivo. Então, quando eu fui empreender com aula particular, que eu precisei pedir as contas, eu tive um pouco de medo. Porque o nosso medo é de errar, é de fracassar. E se eu começar a trabalhar com aula particular e não conseguir alunos? E se eu conseguir alunos e der tudo errado? E se eu começar a trabalhar com aula particular, eu conseguir alunos e não conseguir manter esses alunos? E se as famílias não gostarem das minhas aulas? E se os alunos não gostarem da professora? Então, tem muitas coisas que a gente vai colocando de empecilho na frente daquele algo que a gente quer conquistar, daquele objetivo, daquele propósito. Só que eu quero dizer para vocês que 90% das coisas que a gente tem medo, elas não vão nunca acontecer. E por que eu falo isso para você? Muitas das vezes, a gente fica com medo, por exemplo, se eu não tivesse iniciado com aula particular, trabalhar com aula particular, eu não teria visto que iria dar certo. Até o momento deu certo. E aula particular era um projeto que eu tinha, e eu quero que vocês entendam que o propósito, quando a gente fala assim de propósito, não significa que esse propósito ele é o nosso ponto de chegada. Hoje eu trabalho com aula particular, o que não significa
que daqui 5 anos eu vou estar como professora particular. Esse propósito que eu tinha de trabalhar com aula particular era algo para esse momento, certo? Naquele momento que eu comecei, inclusive o momento que eu estou agora também. O propósito de trabalhar com aula particular, de empreender nessa área, é algo momentâneo. Então, o nosso propósito, ele é um processo. Aquilo que é um propósito meu hoje, que é trabalhar com aula particular, que é ajudar outras professoras a empreender com aula particular, não significa que daqui 5, 10 anos eu vou estar fazendo a mesma coisa. Porque eu não sou professora, eu estou professora particular. Então, isso é muito importante. E as pessoas têm medo de começar algo e não se identificar. Tem medo de começar uma faculdade e não gostar do curso. Tem medo de empreender, de abrir uma sorveteria, uma lanchonete, de abrir uma pizzaria, de abrir um comércio, de abrir um mercado e não gostar daquela área. E aí, o que a pessoa vai fazer? Tem duas coisas, tem 2 pontos, tá? O primeiro ponto, ou essa pessoa vai viver infeliz, desenvolvendo um trabalho que ela não gosta, tá? Insatisfeita com aquilo, porque logicamente ela começa algo e aí a gente tem aquela necessidade, isso é bom que você marque, tá? A gente tem aquela necessidade de ser aprovado. A gente tem a necessidade de ser aprovado pelos outros. Parece que sempre alguém precisa dar um ok. A gente fica esperando um parabéns, Deus te abençoe, tomara que dê certo. Acredita que vai dar certo, é só acreditar. A gente sempre fica esperando isso de outra pessoa. Quando, na verdade, quem tem que acreditar sou eu. Que as pessoas me perguntam muito assim, Araceli, quando você começou o projeto tal, as pessoas te apoiavam? Gente, acredite se quiser, a maioria não vai te apoiar, a maioria vai dizer que vai dar errado, a maioria vai falar que o mercado está saturado, a maioria vai falar que o país está em crise, que não é o momento, agora não é o momento. A maioria das pessoas vai tentar te colocar mais medo, tá? A maioria das pessoas, por quê? Porque essas pessoas que tentam te colocar medo, elas ou nunca tentaram por medo de errar também. Então, assim, elas também tinham sonhos, mas elas nunca colocaram em prática. Elas também tinham várias ideias, mas nunca colocaram em prática por medo de dar errado. Ou então, elas querem colocar medo em você, porque elas sabem que se você tentar, você pode dar certo. E elas não deram. Então, em muitos casos, a maioria dos casos, as pessoas elas fazem isso. E eu digo que de maneira, muitas das vezes, inconsciente. Porque é como se, por exemplo, assim, eu não dei certo na vida, então eu vou colocar medo na outra pessoa para que ela também não dê. Porque eu preciso me justificar. Entende? Eu não consegui atingir o meu objetivo. Se a outra pessoa que está muito próximo a mim, que é minha amiga, ela der certo, como que eu fico sendo amiga dela? Então, as pessoas, elas estão sempre tentando te colocar medo. E quando eu fui empreender, não foi diferente. Quando eu comecei a trabalhar com aula particular, que eu comentei com vocês, eu pedi as contas do meu trabalho, mas porque eu entendi que aquele ciclo se fechou. E para que um novo ciclo comece, a gente precisa finalizar o anterior. Se eu não finalizo um ciclo, gente, eu sempre vou andar assim, ó, em círculos e não saio do lugar. É engraçado que a gente quer viver algo novo, mas a gente não faz nada de novo. A gente não faz nada para viver algo novo. A gente quer novidades, mas a gente não dá nem um passo novo. Por quê? Por medo de dar errado. E se eu inicio o meu projeto com aula particular? E aquelas coisas que eu falei para vocês antes, os pais não gostam das minhas aulas, ou então eu demoro para conseguir alunos, ou então eu realmente fico ali 5, 6 meses e não consigo alunos, e os boletos começam a chegar. Como é que eu vou dar conta disso? Se não tem entrada, como que vai ter saída? Certo? Então, as pessoas elas têm medo de fracassar. E eu vou falar sobre isso com vocês porque eu era uma pessoa, gente, que eu morria de medo de fracassar. Por quê? Eu vim de uma família que a gente não tinha condições mesmo na infância, a gente não tinha condições para ter as melhores coisas.
a gente não tinha condições para ter os melhores materiais, as melhores escolas. Então, o que acontece? Chegou um momento, eu comecei a trabalhar, eu tinha 14 anos. E em muito tempo da minha vida, eu ouvi de que eu não seria capaz, para conseguir, para conquistar. Por quê? Porque a minha família já era uma família muito humilde, pobre, a gente não tinha condições. E aí, quando a gente olha um cenário, a gente quer julgar aquilo como algo que a gente imagina. Então, por exemplo, se essa pessoa ela vive num determinado ambiente que não tem condições, provavelmente essa pessoa ela não vai dar certo na vida. A gente tem esse olhar de julgamento e que é muito errado. É claro que são mínimas as pessoas, porque se a gente não tem aquela condição para nos ajudar a crescer, é muito difícil a gente chegar onde a gente gostaria de chegar, certo? E realmente eu não tinha condições, se eu fosse olhar para as minhas condições, eu não tinha. Só que o que acontece? Quando eu falo para vocês sobre gerar valor na vida das pessoas, ser interessante antes de ser interesseiro, é isso que eu estou falando. Eu comecei a gerar valor no ambiente que eu estava. Então, eu tinha 14 anos, eu fui chamada para trabalhar numa determinada empresa. E, engraçado que eu não levei currículo, tá? Como foi que eu consegui esse emprego com 14 anos? E para trabalhar ainda num escritório, e que eu achei muito, muito legal. Isso foi realmente, assim, um presente de Deus na minha vida, porque eu passei 7 anos nessa empresa, e eu costumo dizer que lá foi a minha primeira faculdade. Então, lá eu aprendi muita, muita coisa. E coisas que eu sei hoje, eu trouxe de lá. Então, eu acredito que tudo é bagagem. Só que, lógico, eu fiquei 7 anos lá e eu precisei finalizar aquele ciclo para começar um novo. Porque senão a gente nunca começa algo novo. É o que eu estava falando para vocês. Só que eu precisei gerar valor. E gerar valor, gente, é como se fosse uma semente. A gente precisa plantar. E nessa questão de plantar, as pessoas têm medo de plantar e não colher. Então a gente tem medo de comprar um curso e a gente não ter aquele retorno financeiro que a gente imaginava. Só que a gente esquece que o curso por si só, ele não faz milagre. Se eu compro um curso de 500 reais, 1.000 reais, 2.000 reais, 3.000 reais e não faço o que precisa ser feito, eu não vou ter resultado. E as pessoas têm esse medo de comprar um curso de 500 reais e não ter resultado, não ter aquele valor de volta. E elas esquecem que 100% depende delas, porque o curso está pronto, certo? Só que se eu não fizer o que precisa ser feito, eu não vou ter resultado nenhum. E quando eu comecei gerando valor, que eu estava falando para vocês, eu precisei entregar algo sem interesse de ter outra coisa em troca. E é isso que é muito difícil o ser humano fazer. A gente precisa gerar valor. Então, aquilo que eu falo para vocês sobre criar conteúdo no Instagram, por exemplo, também é algo que eu gero valor. Então, eu compartilho tantos conteúdos, tantos posts, tantas dicas, tantas coisas que vocês abrem o meu feed do Instagram e tem muita coisa postada. O que são isso? São os conteúdos que eu gero, resolvendo pequenas dores das famílias, resolvendo pequenas dores dos professores, para que eles tenham aquela consciência de que eu estou gerando tanto valor que quando essa mãe, esse pai precisar de uma aula particular, eles vão comprar de mim. Essa professora, ela achar que é o momento dela empreender com aula particular, ela vai comprar minha mentoria. Então, é assim que a gente faz. Só que o que as pessoas querem fazer? Elas querem sacar sem ter depositado. Então, as pessoas elas querem colher sem ter plantado. Porque é muito fácil colher quando eu não plantei. E isso não existe. Não existe, gente. As pessoas ficam apostando e tentando a sorte em coisas, tipo, eu vou fazer isso aqui porque dá dinheiro. E eu gosto de falar assim para as pessoas, nunca comece um negócio pensando no lucro, no benefício. Por quê? Porque o lucro por si só, gente, é muito baixo, é muito pouco. Entende? Então, quando eu fui começar a trabalhar com aula particular, por exemplo, eu nem fiz cálculos para vocês terem uma ideia. Quanto que eu vou ter de lucro se eu atender 10 alunos, 5 alunos? Porque quando eu comecei totalmente no escuro, eu não sabia nem quanto cobrar. Nem quanto cobrar da minha hora-aula. Então, é um medo que a gente tem, certo? Só que eu preciso fazer algo para eu ter um resultado diferente. Se eu fizer o que todo mundo faz, eu vou ter o resultado que todo mundo tem. Então, quando eu comecei a trabalhar com aula particular, que eu tinha medo, eu fui com medo mesmo. E
E eu super indico isso para vocês. Se você tem um projeto, um sonho, você precisa plantar, porque senão você não vai colher. E é engraçado, porque eu tinha um salário bom onde eu trabalhava. Só que eu tinha me formado, né? A minha formação inicial é em pedagogia, e eu sentia que o meu momento ali, ele já tinha terminado. Então, eu precisava iniciar um novo ciclo. Só que eu não sabia que eu ia ter retorno financeiro. E as pessoas, elas querem iniciar um negócio pensando no lucro. E eu sempre digo que o lucro, ele é o resultado, ele é igual a um trabalho bem feito, tá? Vou colocar aqui um trabalho bem feito. O lucro, gente, ele é uma consequência. Se eu abrir, eu vejo que uma pessoa ali abriu uma pizzaria, e aí eu falo assim, tá bombando, eu vou abrir uma pizzaria porque dá dinheiro. Dá dinheiro, eu vou abrir uma pizzaria. Você pode ter certeza, não vai dar dinheiro. Por quê? Porque eu abri a pizzaria pensando somente no lucro. E quando a gente faz isso, a gente esquece o que é o principal. Que o principal tá aqui, ó. O principal está na transformação que eu vou gerar na vida do meu cliente. E o lucro era sério, mas e o lucro? O lucro, ele é o resultado de um trabalho bem feito. Isso que é o lucro. O lucro, gente, é uma consequência. Então, qualquer coisa que você for começar e você tem interesse em transformar, em gerar transformação, em gerar resultado para as pessoas, você pode ter certeza que o lucro vai vir. É do dia para a noite? Não, nada é do dia para a noite. E nem queira que seja do dia para a noite. Por quê? Você já percebeu que a maioria das pessoas que ganham na Mega Sena ficam pobres em menos de 5 anos? E por que disso? Porque essas pessoas, elas não têm estrutura para ter aquele dinheiro. Eu gostava muito de falar sobre educação financeira. A gente tinha até um perfil aqui no Instagram sobre isso. E eu falava muito, e eu percebia assim, que as pessoas não tinham estrutura para ouvir o que eu falava. As pessoas que estavam ali, na verdade, né? O que acontece? Na escola, a gente não aprende sobre educação financeira. Na escola, a gente aprende. Por exemplo, no meu caso, que fiz até pedagogia, eu aprendi que eu poderia trabalhar em escola particular, que eu poderia trabalhar em clínicas, que eu poderia trabalhar em faculdades, que eu poderia trabalhar em concurso público, né? Ser professora da rede municipal, estadual, enfim. Mas eu não aprendi que eu poderia empreender com aulas, que é o que eu faço hoje. Eu lembro que um dia uma professora falou assim, olha só, na minha turma tinha mais ou menos umas 30 alunas. Ela falou assim, meninas, e só tinha meninas, vocês todas estão aqui para entrar na fila, porque não tem vaga para todo mundo. O que essa professora estava tentando fazer com as alunas? Colocar medo. Só pode. Porque eu tenho colegas que até hoje trabalham em outras áreas. Trabalham no comércio, mas não trabalham dentro da área da educação. E por quê? Porque foi instalado um bloqueio em algum momento na vida delas. Ou seja, ou é concurso público, tá? Ou é escola particular, ou são clínicas, certo? Ou é N coisas aqui, só que nunca a gente nunca ouviu dentro da sala de aula que a gente poderia empreender no nosso próprio negócio. Eu nunca ouvi que eu poderia ter a minha própria escola, nunca fui ensinada sobre isso. Eu estava estudando para ser professora. Eu acredito, gente, que a gente deveria ter aula sobre empreendedorismo em qualquer faculdade, em qualquer área. Por quê? O médico, ele deveria ser ensinado que ele pode ter um hospital, o enfermeiro, a mesma coisa, o farmacêutico, que ele poderia ser dono da sua própria farmácia. E é engraçado que, na maioria dos cursos, a gente não tem. O meu esposo mesmo, ele fez administração. Em nenhum momento da faculdade dele foi falado sobre você pode abrir sua própria empresa. Por quê? Porque a gente foi ensinado, tem um drive dentro da nossa mente, que a gente foi ensinado para ser colaborador, para ser funcionário, e nunca para ser o dono do próprio negócio. Aí, tem umas questões dentro da cabeça das pessoas que funcionam assim. Não tem problema nenhum você trabalhar de CLT.
Eu trabalhei até há pouco tempo e posso vir a trabalhar novamente, talvez, não sei. Eu mesmo nunca trabalhei na rede pública, até hoje, enquanto eu estou fazendo essa aula para vocês. E eu tenho um desejo de trabalhar na rede pública. Por quê? Porque eu quero ter essa experiência. Só que eu quero continuar empreendendo. Por quê? Porque é um negócio que eu tenho dentro do meu coração. Agora, se você tem dentro do seu coração ser a diretora da escola tal, ser o médico do hospital tal, ser o porteiro da empresa tal, segurança do prédio tal, aí é com você. O que a gente está falando aqui é que eu não posso te deixar de fazer algo por medo de errar, por medo de fracassar, por medo do que os outros vão falar, por medo de parecer, sei lá, começar a gravar vídeos. Os professores vêm muito com isso. Eu vou começar a gravar vídeo, vão me chamar de blogueira. Eu vou começar a gravar vídeo, vão falar o quê de mim? E se eu gaguejar no vídeo? Teve uma professora que falou assim, eu tenho medo de gravar vídeos, o tal do medo. Eu tenho medo de gravar vídeos e como eu sou professora, vai que eu falo algo errado. Entende? Aí eu falei para ela assim, tá, mas e daí? Antes de ser professora, você é um ser humano e nós somos imperfeitos. As pessoas querem mostrar na internet uma perfeição que elas não têm. Eu gosto, gente, de ser bem transparente nas redes sociais. Por quê? Porque antes de ser professora e trabalhar com aulas particulares, que é o meu foco do momento, eu sou um ser humano. Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou amiga, eu sou filha. Entende? Então, eu não posso querer ser a professora 24 horas. Isso não faz sentido. Faz sentido nenhum. Dentro da minha casa, eu não posso ser a professora. Eu não posso ficar corrigindo o meu filho quando ele fala uma palavra que não está correta. Eu não posso ficar corrigindo o tempo todo uma pessoa que esquece um acento, sei lá, que escreve com C quando era com S. Eu não posso ser professora 24 horas. Eu sou várias coisas. A gente enquanto mulher, nós somos várias coisas. Então, é muito interessante a gente parar para analisar isso. O que é que me prende? Qual é o tipo de medo que eu tenho? Então, nesse caso, eu falo para elas, não faz sentido vocês não gravarem vídeos de medo de errar. Sendo que, se você falar em 30 minutos e você errar 15 palavras, quantas outras coisas você fala que você pode agregar na vida de alguém? Então, chegou um momento, por que eu saí? Eu vou contar para vocês por que eu saí do meu emprego para empreender. Eu era uma pessoa que eu gostava muito de estudar. Eu escutei muitas vezes que eu não era capaz, que jamais eu ia trabalhar como professora, que eu jamais ia conseguir ensinar, porque eu falava errado, eu escrevia algumas coisas erradas, tinha determinados assuntos que eu não entendia. E aí eu comecei, gente, a estudar sobre algo que eu vou falar para vocês agora aqui, que é isso aqui, ó. Inteligência emocional, tá? Inteligência emocional. Eu comecei a estudar sobre isso e eu percebi tantos bloqueios que eu tinha, bloqueio de aprendizagem, bloqueio do medo, bloqueio de necessidade de aprovação. Gente, um monte de bloqueio. Tudo que me parava. Eu percebi assim, eu comecei a entender, até mesmo num livro que eu li, de Daniel Goleman, ele fala sobre que hoje a maioria das empresas, as grandes empresas, elas não contratam mais um funcionário por conta daquilo do intelectual dele, daquilo que ele sabe, daquilo que ele entende. Ele é um expert em determinado assunto, é um profissional que entende muito bem de administração, é uma pessoa que é referência no mercado em tal área. Eles contratam o colaborador, gente, olha só, por conta da inteligência emocional que ele tem. É um colaborador que tem capacidade, tem competência para lidar com as suas emoções? É um trabalhador que, por exemplo, vai sair de casa, está chovendo, e daí, por algum motivo, ele acaba sujando a roupa no meio do percurso ali do seu trabalho, fica magoado com aquilo, volta para casa chorando, não consegue lidar com aquele sentimento? É um colaborador que vai o tempo todo brigar com o patrão? É um colaborador que tipo de colaborador é esse? Ele consegue lidar com as suas emoções? Ele tem inteligência emocional? Porque se for um colaborador que tem inteligência emocional, ele vai contribuir muito mais com a empresa.
ele vai se dar bem com os colegas, ele vai se dar bem com o patrão, ele vai ser criativo, ele vai ter novas ideias. A pessoa que não tem inteligência emocional, que ela é só profissional, que ela é só especialista em um determinado assunto, ela não é criativa, ela entende somente de uma coisa. E as grandes empresas, elas estão procurando pessoas que entendem de mais coisas, pessoas criativas. Então, talvez esse colaborador, ele não entenda de administração, mas quando um colega dele estiver mal naquele dia, ele consegue ter uma palavra que ajude esse outro colaborador, esse colega, a se reerguer. Entende? Então, as grandes empresas, elas estão procurando por colaboradores, por funcionário que tem inteligência emocional, ok? Que tem o quê? E não somente o QI, tá? Que antes, gente, as pessoas procuravam muito pessoas que tinham um QI elevado, que entendia de determinados assuntos, que era expert, que eram referências, que tinham muitas experiências com determinados assuntos. Mas hoje não, né? Já tem um bom tempo, eles estão procurando colaboradores que agreguem, que gerem valor. Não aquele colaborador mimizento, sabe? Que qualquer coisinha já quer colocar a empresa no pau, que qualquer coisinha já quer sair, que faz a caveira dentro da empresa e chama outros colaboradores ainda. Então, quando você vai para uma entrevista de emprego nessas grandes empresas, eles vão aplicar teste. Inclusive, eu, antes de empreender com aulas particulares, uma vez eu fiz uma entrevista, mandei um currículo, né? Numa escola, que eu não vou citar o nome aqui, mas é uma referência em Foz do Iguaçu, e eles fizeram um teste de QE, para ver como que era a inteligência emocional, como que eu lidava com isso. E eu olhei aquele teste, gente, eu achei muito legal. E aí eu já tinha estudado um pouco sobre inteligência emocional, e eu sempre falo sobre isso para vocês, lá no meu perfil do Instagram. Estudem sobre inteligência emocional. A pessoa que tem essa capacidade, gente, eu não digo que não precisa de mais nada, mas isso aqui, ó, te leva para outros níveis. Entende? Antigamente, eu tinha uma necessidade de aprovação, eu tinha um medo de ser reprovada pelos outros, eu tinha um medo de ser chamada a atenção, eu tinha medo de fazer perguntas, eu tinha medo de falar algo errado, de falar em público, de gravar um vídeo. Eu era igual aquela professora, vai que eu falo alguma coisa e aí vão me criticar. Quando eu comecei a gravar vídeo, eu recebi muitas críticas, recebo até hoje, tá tudo bem, faz parte do processo. Quando eu comecei a gravar vídeo, gente, eu tinha medo, eu não tinha boa aparência, eu tinha um monte de coisas assim que estavam faltando melhorar. E teve uma vez que uma pessoa falou pra mim, mandou um direct, né? E falou sobre isso. Tipo, não sabe quem ensinar. E aí eu fiquei pensando naquilo, por certo momento aquilo me incomodou, mas depois de um tempo que eu já comecei a estudar sobre inteligência emocional, comecei a estudar sobre o mindset fixo e o mindset de crescimento, a pessoa que pensa somente assim, que olha somente assim, que pensa somente dentro da caixa, e a pessoa que pensa além, que ela vê através de um problema, ela não enxerga somente o problema, ela já vê além, ela vê a solução, que é a pessoa que tem mindset de crescimento, né? O próprio nome já diz. Aí, a partir de um certo momento, aquelas coisas parou de me incomodar. Eu falei, não faz sentido. Não faz sentido isso aqui. Eu me incomodar com isso aqui. A pessoa não tá falando de mim, ela tá falando dela. Quando a pessoa fala assim, e veja só, as pessoas que mais vão te criticar é aquelas que nunca construiu nada. É aquela pessoa que nunca fez. A pessoa que critica o seu vídeo, não grava vídeo. A pessoa que critica os seus stories, não faz stories. A pessoa que critica quando você compartilha conhecimento, ela não compartilha nada. Pelo contrário, ela ainda compartilha fofoca, fuxico, cuida da vida dos outros. Então, se você for analisar essas pessoas, onde eu parei para pensar nisso, eu falei, pera lá, eu tenho um sonho de ensinar outras pessoas. Eu vou ficar ligando para que os outros estão dizendo? Quem são os outros? Quem é essa pessoa que vai me parar? Quem é essa pessoa que vai me impedir de compartilhar conhecimento? Eu estava falando para vocês sobre o porquê que eu saí do meu emprego. Como eu estudava muito, assim, todos os dias eu estudava, eu gosto de estudar até hoje determinados assuntos, e eu sempre vou para aquele ponto que eu gosto, né? Então eu vejo um assunto que eu gosto, eu vou lá e estudo sobre aquilo. Não necessariamente está ligado à área da educação. Por exemplo, na faculdade, nunca nenhuma professora me disse que era para eu estudar sobre inteligência emocional.
E é por conta disso aqui que hoje eu dou conta de empreender. Porque a gente tem altos e baixos, certo? A gente recebe crítica o tempo todo. A gente é mais criticada, inclusive, que elogiada. Só que isso daí, para mim, também não faz diferença, porque a crítica e o elogio, ela tem o mesmo efeito. Quando você é criticada, se você não tem inteligência emocional, você para. E quando você é muito elogiada, se você não tem inteligência emocional, você também para. Porque é como se já estivesse bom. Ah, então, tá todo mundo me aplaudindo, tá bom o que eu faço. Aí você para. Entende? E também os dois, então, fica empate, certo? Não faz diferença. No sentido de que os dois podem te parar, certo? Tanto a crítica como o elogio. Então, quando eu estudava muito, um dia eu parei para pensar e falei assim, não faz sentido. E naquela época eu estudava muito sobre educação financeira, sobre finanças e tal. Eu falei, não faz sentido eu saber disso e não compartilhar com ninguém. Porque o conhecimento, gente, o conhecimento, ele, quando compartilhado, não tem divisão, tá? Não tem divisão. Acontece a multiplicação, tá? O conhecimento, quando é compartilhado, acontece a multiplicação. Quando eu compartilho, por exemplo, isso aqui, uma aula sobre o medo, que eu estou falando com vocês. Quando eu compartilho sobre isso, eu não perco nada, então não tem divisão. Eu não estou dividindo um conhecimento com vocês. Porque se eu for dividir, eu vou ficar com a metade e você com a metade. Se eu for dividir uma laranja, eu fico com a metade e você com a metade. Quando eu estou compartilhando conhecimento, eu fico com conhecimento e vocês também ficam com conhecimento. Então, isso que é legal. E aí, um dia eu me peguei pensando, eu falei assim, pera lá, não faz sentido eu saber desse assunto e ninguém mais saber disso. Ou eu não consigo compartilhar, pelo menos com as pessoas que estão à minha volta. Não faz sentido. E, como eu falei para vocês, eu estudava, eu já fiz vários cursos, já fiz cursos até mesmo de Libras, que eu também me interesso por essa área, eu gosto de me comunicar com as pessoas surdas. Então, eu fiz curso de Libras porque era de interesse meu. E aí, um dia, lá no meu trabalho, eu falei assim, não faz sentido isso. Não faz sentido eu ter conhecimento sobre isso e não compartilhar com outras pessoas. Só que enquanto eu trabalhava ali nessa loja, eu não tinha como estar gravando vídeo, estar gravando aula, eu não tinha como abrir canal no YouTube, eu não tinha como ficar postando no Instagram. Por quê? Porque eram duas coisas totalmente diferentes. Então eu tomei a decisão, por mais que naquele momento eu tinha medo, eu tomei a decisão de sair de lá e investir toda a minha energia naquilo que eu acreditava no momento. Então eu pensei, eu vou começar a empreender com aula particular e depois eu vou vendo. Eu comecei com aula particular, na sequência eu comecei a vender materiais pedagógicos e a cada passo novo eu descobria, pera lá, eu tenho medo disso, mas eu preciso vencer esse medo. Esse medo, ele quer me parar, é um bloqueio. Por exemplo, no início desse ano de 2021, eu não imaginava que agora, quase chegando no final do ano, a gente iria abrir uma papelaria online. E a papelaria online, ela surgiu de uma necessidade, certo? Ela surgiu mais uma vez de uma necessidade. Então, sempre que você for dar um passo novo, é porque um ciclo se fechou e você precisa iniciar um novo ciclo. Às vezes, você tem que deixar algo para trás para iniciar algo novo, ou às vezes você pode agregar valor. Então, com as aulas particulares, eu comecei a trabalhar com aula particular, outros professores começaram a me pedir dicas. Como que eu faço para começar a trabalhar com aula particular? O que eu preciso ter? Como que eu consigo aluno? Como que eu apareço na internet? Como que eu divulgo meu trabalho? Como? Eu fui lá e criei uma mentoria para professores, certo? Então, eu agreguei valor, está alinhado com o meu propósito do momento. Trabalhando com aula particular e auxiliando outros professores. E a papelaria, eu e meu esposo, nós sentamos um dia e decidimos, vamos abrir uma papelaria online. Deu medo? Óbvio. Todo passo novo vai dar medo. O que eu tenho que fazer? Tenho que ir com medo mesmo. Como é que eu perco medo de fazer algo, Araceli? Que é por isso que vocês estão aqui. Como que eu perco medo de fazer algo? Fazendo. Tão simples assim? Sim, simples. Como que eu perco medo de gravar vídeo? Gravando vários vídeos ruins. Como que eu perco medo de gravar stories? Fazendo vários stories horríveis. O mais ruim possível. Até que você vai chegar no momento que você vai estar fazendo stories bom. Certo? Então, assim, eu gaguejava muito para fazer uma live. Eu fiz tantas lives ruins que começou a melhorar. Certo?
O que acontece? Eu acreditava que podia dar certo. Gente, eu acho que a primeira pessoa que precisa acreditar é você. As pessoas ficam assim pensando, Deus podia me abençoar com tal coisa, Deus podia fazer isso, Deus podia fazer aquilo. Gente, Deus já fez, sabe? Eu costumo dizer assim que o impossível Deus faz, mas o possível é eu e você. Aquilo que é possível, você fica tranquilo que a gente tem que fazer. Deus, ele é o Deus do impossível. Ele vai fazer aquilo que a gente não dá conta de fazer. Entende? Agora, aquilo que a gente dá conta de fazer, a gente tem que fazer. É só isso. Tá? Eu sei que parece complexo, só que parece complexo porque a gente mesmo coloca um muro na nossa frente. Então, por exemplo, eu tinha interesse em trabalhar com aula particular. Se eu coloco um muro na minha frente e falo, não, e se não gostarem? E se eu não conseguir alunos? É óbvio que foi difícil conseguir alunos. Eu tive que trabalhar muito, gente. Também não tem um negócio assim, sabe? Uma magia que vai fazer você conseguir um monte de aluno do dia para a noite. Não é. Eu explico para as professoras dentro da mentoria, eu falo assim, ó, para você conseguir alunos, você tem que divulgar assim, você tem que postar assim, você tem que andar assim, você tem que fazer isso, aquilo. Porque a mentoria ela é um passo a passo para a professora que quer trabalhar com aula particular. Então, não tem como, não tem um milagre, uma magia que vai fazer você ter alunos assim, do dia para a noite. Precisa trabalhar, precisa investir energia. Lembra que eu falei lá no início sobre investir? Se você não investir energia, se você não colocar semente, você não vai conseguir sacar. As pessoas querem sacar sem ter depositado. A pessoa quer colher sem ter plantado. Gente, não tem como. Essa conta não bate, certo? E para você conseguir sacar, você precisa passar pelo processo, entende? Então, por exemplo, assim, eu comecei a trabalhar com aula particular, eu sabia que com um trabalho bem feito eu ia ter lucro, certo? Eu sabia, gente, isso é óbvio. Se você investir energia no que você acredita de maneira lícita, vai voltar, entende? A lei da semeadura, plantou, colheu, vai voltar. Só que as pessoas, elas têm medo de investir, de fracassar e perder. Então, entenda uma coisa. Na vida, você nunca perde. Ou você ganha, ou você aprende. Não pense que tudo que eu coloquei à mão prosperou. Nossa, tipo, ganhei muito dinheiro com aquilo. Não. Tem coisas que às vezes a gente investe, tem material que eu invisto, tem propagandas, tem posts aqui no Instagram que eu patrocino que não volta retorno nenhum. Entende? Parece que eu perdi dinheiro, mas na verdade o que acontece? Eu aprendi com aquilo, eu sei que por aquele caminho não dá para ir. Eu preciso achar uma outra estratégia. Aquele caminho eu já vi que deu errado, digamos assim. Então eu preciso tentar de outra forma. Não desistir. As pessoas começam a trabalhar com aula particular, algumas professoras, por exemplo, no segundo mês já quer desistir porque não conseguiu aluno. Entende? Aí eu passo as estratégias. Como foi que eu consegui meus primeiros alunos? Quer seguir? Se você seguir, provavelmente vai ter resultado, mas tem que fazer. Os alunos não vai chover assim do nada. Assim como outros nichos. Assim como você abre lá uma sorveteria. Se você não divulgar, não fizer um marketing, você não falar para as pessoas não vão adivinhar que aquela sorveteria é sua. As pessoas não tinham como adivinhar que eu trabalhava com aula particular. Eu precisei ir em campo e avisar. E até hoje eu aviso. Até hoje eu falo. Onde eu vou, eu falo. Eu trabalho com aula particular e tal. Estou diariamente no Instagram divulgando o meu trabalho. Não somente falando, gente, estou com vagas abertas. Estou trabalhando com aula particular. Tenho vagas abertas. Não é isso. É você gerar valor. Para que a sua audiência ela possa vir até você. É você ser interessante antes de ser interesseiro. É aquilo que eu falei. O retorno financeiro, ele vai vir. Ele é consequência de um trabalho bem feito. Entende? Então, assim, tudo o que vocês forem fazer no primeiro momento vai dar medo. O que eu tenho que fazer? Tem que ir com medo. Vai com medo mesmo. Não tem um segredo, gente. O segredo para perder o medo. Anota o segredo aí. Anota o segredo. Vai com medo mesmo. Você vai parar de ter medo quando você fizer muitas vezes aquilo. Aí você vai pegar uma certa habilidade. No meu primeiro encontro com o aluno, com a família, gente, eu fui tremendo. Eu estava com medo. Hoje eu já não tenho mais esse medo. Por quê? Porque eu fui tantos em primeiros encontros com famílias que hoje eu perdi o medo de me encontrar com uma nova família que vai contratar o meu serviço de aula particular.
Entende? Eu fiz tantas lives no Instagram que hoje eu não tenho mais medo de abrir uma live. Entende? Hoje eu posso abrir uma live até dentro do carro, posso abrir uma live caminhando, a gente monta um cenário, igual hoje aqui. Não montei um cenário, mas coloquei aqui um quadro para explicar algumas coisas para vocês, para colocar alguns pontos importantes que eu gosto de ir riscando assim. Certo? Mas isso aqui, ó, tipo, há um tempo atrás, eu não tinha esse quadro aqui. Eu não tinha. Como que eu fazia? Outra coisa, não espere ter a melhor estrutura para começar. Eu já falei para vocês lá no Instagram que eu comecei gravando vídeo, inclusive o meu primeiro vídeo do YouTube, eu coloquei o celular, que era um celular horrível, a câmera muito ruim, de pezinho na janela para aproveitar a luz do sol. E eu gravei meu primeiro vídeo. Repeti um monte de vezes, a minha mãe falou assim que eu gravava assim, ó, com a cabeça erguida. E aí, de tanto gravar vídeos ruins, eu fui percebendo onde que eu posso melhorar. E hoje, por exemplo, também não é a aula mais perfeita do mundo. Na próxima aula, eu preciso ver o que é que eu posso melhorar, para sempre fazer uma aula melhor. Então, assim, se você for esperar ter a melhor câmera, o melhor quadro, esse quadro aqui não tem nenhum mês que eu comprei. Entende? Eu fiz um monte de live, um monte de aula sem ele. Se você for esperar ter o melhor cenário, eu até agora não tenho cenário, mas também não é uma desculpa. Não é uma desculpa para eu não gravar as minhas aulas. Gente, todo mundo tem coisa para compartilhar. Todo mundo tem coisa para compartilhar. Se você ficar colocando empecilho, você percebe que não é mais que o problema está em você, nessa questão do medo que você tem. Não é porque você não tem uma boa câmera, é porque você tem medo. Medo do que vão falar, que a sua imagem está ruim. Entende? Essa pessoa que for falar qualquer coisa, ela não grava. Ela pode ter um iPhone, ela não grava. Entende? Ela pode ter a melhor câmera do mundo, ela não grava. Por quê? Porque ela tem mais medo que você. Só que ela gosta o quê? De usar a língua para criticar os outros. Então, se você for ficar se importando com esse tipo de coisa, você nunca vai sair do lugar. Entende? Eu quero que vocês entendam assim. O negócio está em plantar. Porque uma hora a colheita vem. Ela pode não vir amanhã ou depois de amanhã. Só que ela vai vir. Só que você precisa sempre estar plantando, entende? Então, quando eu consegui o meu primeiro aluno, eu plantei. Depois desse primeiro aluno, eu plantei novamente em outro aluno. Esse outro aluno falou para outro aluno que me contratou. E eu fui plantando. Vocês percebem? E aí, o retorno financeiro, que é o que a gente gosta, começa a vir. Certo? Como consequência de um bom trabalho. Não adianta nada eu começar a trabalhar com aula particular e não me organizar nas coisas, entende? Deixar o meu perfil a Deus dará, não divulgar o meu trabalho e de qualquer jeito dar as aulas, levar os materiais uma bagunça. Eu tenho que fazer um trabalho bem feito, porque senão eu não vou ter colheita. É o que eu falei para vocês sobre o curso. As pessoas compram um curso e depositam todo o crédito no curso. Esquece de fazer a parte delas. Não vai ter resultado. O resultado vem quando você faz um trabalho bem feito. Certo? Então, como é que eu perco medo? Fazendo. Tenho medo de pular de paraquedas. Como que eu perco? Pulando. Tenho medo de dirigir. Como que eu perco? Dirigindo. Pega uma pessoa, um instrutor, pega alguém que possa te ajudar. Como que eu perco medo de trabalhar com aula particular? Trabalhando. Metendo a cara. Fazendo. Começando. A Araceli não tem R$1 para investir em nada. Eu só quero começar. Então, comece. Quando eu comecei a estudar sobre educação financeira, depois a gente até comprou curso sobre isso, sobre investimento. O Leandro dá mentoria até hoje sobre investimento. Mas no início a gente começou estudando no YouTube, vídeo gratuito, certo? Com aulas gratuitas. Depois que a gente foi investir, a gente também não tinha dinheiro, certo? Então, assim, para de começar a arrumar desculpa e começa a arrumar solução. Quando a gente foca muito em ficar arrumando desculpa, a gente perde o poder de arrumar soluções para as coisas, porque problema todo mundo tem. Tá? Eu quero que você entenda que todo mundo tem problema. Não é só você. É todo mundo, até eu. Só que a diferença é que tem pessoas que têm mindset de crescimento, pensam na solução, e tem pessoas que têm mindset fixo, pensam no problema. Então, você precisa anotar isso. Pessoas de mindset de crescimento pensam na solução. Pessoas de mindset fixo pensam no problema. Entende? E problemas foram feitos para serem resolvidos. Todo mundo tem problema. Você precisa localizar a solução daquele problema. Não sei como, vai achar uma pessoa que te ajuda. Tem muitas coisas que eu não sei. Quando eu não sei, eu pesquiso, eu procuro, eu leio, eu pergunto. É assim que a gente descobre.
Vocês pensam o quê? Que porque eu trabalho com aulas, eu sou, sabe tudo? Lógico que não. Então, até mesmo você que é professora particular, que é o meu público-alvo das redes sociais no momento, você precisa entender que você não precisa ser perfeita. O que eu vou fazer na primeira aula particular? O que eu vou falar para os pais? Inclusive, lá no meu Instagram tem um monte de conteúdo. O que fazer no primeiro encontro com a família? Entende? Eu dou dicas lá. Inclusive, a mentoria, que eu trabalho com as professoras, é um passo a passo bem estruturado. Só que se você não tem condição financeira para comprar, adquirir uma mentoria, o que você precisa? Você vai ter que investir de qualquer jeito. Invista o seu tempo. Não tem, gente, pensa, não tem como sacar sem ter depositado. Tá? Não tem como. Essa conta não fecha. Então, ou você vai ter que investir em dinheiro para contratar uma pessoa que te instrui com aquilo que você quer aprender, ou você vai ter que investir a sua energia. Investir a sua energia em conhecimento. Procurar saber como que funciona aquilo. Certo? Eu também não tinha dinheiro para começar. As pessoas querem começar com um espaço pedagógico gigante. Começa na sua casa, começa atendendo a domicílio, começa com o que você tem. Eu já falei lá no meu perfil também que as professoras podem começar com R$80. R$80 dá para começar. Você vai comprar os materiais básicos e vai começar. Não precisa de grandes coisas. Certo, pessoal? Acredito que o que eu tinha para passar para vocês aqui de forma resumida nessa aula sobre o medo seria isso, tá? Eu quero muito assim que vocês, se você pegou algum insight importantíssimo dessa aula, você comenta para mim, você manda para mim uma mensagem, um direct. Depois talvez eu vou disponibilizar essas aulas para vocês divulgarem para outras pessoas, porque o que mais tem hoje é gente com medo de fazer, medo de fracassar, medo. Isso aqui tem que parar. Isso aqui parece um câncer na vida da pessoa, que nunca acaba, sabe? Que vai, tipo assim, parece que vai matando aos poucos. Isso é muito perigoso, tá? Isso aqui é muito perigoso. Isso aqui pode te parar. Isso aqui pode te impedir de você viver coisas extraordinárias na sua vida. Isso aqui pode te impedir de você viver o seu propósito do momento, certo? Isso aqui pode te impedir de você realizar os seus sonhos. Por quê? Porque você ficou com medo, certo? Tá com medo? Vai com medo mesmo. Não tem instrução? Vai procurar a instrução. Mas não deixe de fazer aquilo que você nasceu para fazer, aquilo que você quer fazer. Tá? Não tenha medo de errar. Erre muito, mas erre em coisas diferentes. Fez algo, deu errado, começa de novo, faz com outra estratégia, inicia outro projeto, não tem problema nenhum. Já comentei com vocês também, em outras oportunidades, que eu já comecei empreendendo com flores de EVA. Entende? Ficava até altas horas da noite fazendo flores de EVA. A gente trabalhava numa empresa, eu e meu marido, e quando a gente chegava, a gente começava a produzir flores de EVA para vender no dia de finados. Entende? E é aquilo que eu falo para vocês, o que enriquece não é o trabalho depois do trabalho, certo? Eu precisava dar um passo, a gente precisava ter mais receitas, mais rendas, porque chega um momento que não tem mais de onde economizar. Economiza no mercado, economiza no sapato, na calça, na blusa, economiza no passeio, economiza no lazer. Não tem mais onde economizar, tem que ganhar mais, certo? Aí você precisa o quê? Perder o medo. A gente tem que perder o medo, a vergonha, ir lá no cemitério, vender flores em EVA, ficar até 2, 3 horas da manhã produzindo. Então, tem momentos da vida da gente que a gente precisa dar um salto, que a gente precisa investir um pouco mais de energia. A gente não tinha dinheiro, a gente precisava fazer o dinheiro. A gente vai precisar investir de qualquer maneira. Ou com dinheiro, ou com energia. Tá bom? Ou com o seu tempo, como eu falei para vocês. Então, assim, agradeço demais a vocês que estiveram comigo. Quero muito que vocês coloquem em prática, peguem esses insights, coloquem em prática. Vou deixar uma tarefa para vocês. Pensa agora, gente. Desfocou aqui um pouquinho a câmera. Pensa agora em 3 coisas que você tem muita vontade de fazer, mas você tem muito medo. Tá? 3 coisas. Eu tenho vontade de vender açaí, mas tenho medo. Medo de comprar o pote de açaí lá e ficar dar tudo errado. Tenho medo de viajar de avião. Tem gente que tem medo, tem condição, mas tem medo. Tenho medo de dirigir. Tenho medo de começar a trabalhar com aula particular. Tenho formação, tenho licenciatura, mas tenho medo de começar e não ter alunos. Pensa em 3 coisas que você tem muito medo, e coloca assim como uma meta para vocês, um ponto de partida, realizar pelo menos um. Vocês têm que testar.
Não tem como saber se vai dar certo, se não vai, se você não testar, tá bom? É preciso testar para a gente ver se vai dar certo. Se você não colocar em ação, gente, uma ideia, ela não vale nada. Ela não vale nada se você não colocar ela em ação, se você não colocar ela em prática. Uma ideia, eu tenho uma ótima ideia. Colocou em prática? Não, então não vale nada. A ideia ela só vale alguma coisa quando ela é colocada em prática. Deu certo essa ideia, ótimo, vamos escalar. Deu errado, vamos ver o que deu errado, se a gente pode melhorar, ou se essa ideia não realmente não é uma boa ideia. Vamos para a próxima, tá bom? Mas coloca aí 3 coisas que você tem muita vontade de fazer, mas tem muito medo. Escolhe apenas uma, não é para escolher as 3, apenas uma e vai colocar em prática amanhã, tá bom? Coloca em prática, faz essa tarefa e depois vocês me contam. Ok, pessoal? Agradeço demais quem sempre está aqui comigo. Muito obrigada mesmo. Fixa essa aula na sua cabeça, que eu tenho certeza que colocando em prática, pegando esses insights e colocando essas ideias para funcionar, vocês terão resultado. Caso contrário, não tem milagre, não tem nada que vai fazer vocês prosperar, vocês entrar em ação, vocês querer fazer algo diferente. Não tem como viver algo novo fazendo coisas velhas, ok? Um grande beijo para vocês. Muito obrigada e até a próxima.